Resta saber, né, caso o nível de emprego piore, se os membros do Fed vão abandonar esse discurso de cautela com a guerra comercial do Donald Trump. Né? Ontem, né, o Jeffrey Schmidt disse estar desconfortável com o efeito inflacionário das tarifas. O Patrick Harker comentou que o processo lento da desinflação já é um motivo para manter a política monetária estável. E a Adriana Kugler declarou que continua apoiando a manutenção dos juros. Como dizem os membros do Fed, é preciso ter paciência, Débora. Pois é, preciso ter paciência também aqui no Brasil, né, Theo, onde a gente ainda tem esse imbróglio do IOF. Partimos então para cestar, Theo, comprado ou vendido? Eu acho que essa é a grande dúvida do mercado. Porque parece que essa questão do Exatamente, né? IOF não vai dar sossego nem nesse final de semana, né, para os Vai investidores. ser um sextar diferente dessa vez, um sextar já de olho no domingo, né? Enfim, o mercado vai ter que decidir exatamente o que você falou, se dorme comprado ou dorme vendido até segunda-feira, para esperar aí esse anúncio das medidas que vai sair só no domingo, quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se encontrar com os líderes do Congresso. E depois a gente espera que finalmente divulgue tudo isso, né? De forma geral, o mercado está mais cético do que otimista com as apostas, né? Com as propostas, melhor dizendo, que foram ventiladas até agora aí na mídia, né? Mas há espaço nos preços dos ativos, tanto para uma decepção maior, como para até uma reação positiva, caso apareça aí de última hora uma boa proposta estrutural guardada aí na manga do Fernando Haddad. Hoje pela manhã vai acontecer aquela reunião periódica e quase secreta, né, de economistas do mercado com o Banco Central, mas que a gente sempre acaba ficando sabendo o que eles falaram no final da tarde, né? Então, certamente, quando vazarem essas discussões aí do encontro, a gente vai ter um bom termômetro aí de como está o sentimento do mercado e quais as expectativas em relação às medidas alternativas do IOF aí que a gente espera no domingo. Além dessa novela, né, que parece estar longe do fim, os economistas também devem manifestar aí aos diretores do Banco Central as suas preocupações com os níveis de emprego e de atividade que estão bastante elevados na economia brasileira, Débora. Pois é, agora falando em economia aquecida, né, Theo? Ontem a gente andou tendo uma reviravolta nessas apostas aí para a Selic, porque até semana passada a gente já tinha praticamente como dado, né, essa questão de uma pausa nos juros, na alta dos juros aqui no Brasil. E parece que esse cenário agora mudou totalmente para o próximo Copom. As apostas agora são de mais alta ainda, ou seja, o que que vem então? O que explica isso melhor para a gente, Theo? Pois é, né, Débora? O mercado é meio bipolar, né? Virou minoritária essa aposta de pausa no ciclo de alta da Selic nesse mês, né? Lembrando que até a semana passada a expectativa que a taxa ficasse aí nos 14,75% já era praticamente dado como certo, né? Agora a aposta de que a Selic vai subir 0,25 ponto percentual para 15% ao ano voltou a ser majoritária aí com 72% das expectativas contra 28% de manutenção. Inclusive, esse conservadorismo prosperou a tal ponto que surgiram na curva aí apostas de que o BC não vai parar nem em junho, vai continuar subindo os juros também no mês de julho. A razão aí para essa reviravolta foram os últimos dados de emprego da semana passada, né, tanto Caged como o PNAD que vieram fortes, mas principalmente as declarações dadas na segunda-feira pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante um evento. Ele questionou se a taxa de juros já estaria em um patamar suficientemente contracionista e ainda destacou a questão da flexibilidade, né, que foi comentada na ata do Copom. Além desse comentário, o mercado também passou a cogitar a possibilidade da medida do aumento do IOF ser revertida, né? Vale lembrar que o aumento do imposto, né, sobre as operações de crédito seria equivalente a uma alta de 0,25 até meio ponto percentual na Selic. Sem o aumento do imposto, haveria aí esse espaço para um ajuste pelo Banco Central. Só antes de terminar, deixa eu aqui citar um pouquinho da agenda de hoje, né? Agora há pouco saiu o dado de inflação de maio, medido pelo IGPDI da FGV, mostrou uma deflação, né, uma queda de 0,85% em maio, após a alta de 0,3% em abril, e acumulou a alta aí de 0,05% no ano. O ministro Fernando Haddad vai participar de um evento às 10h30 da manhã aqui em São Paulo, do Congresso Brasileiro de Direito Tributário. E às 4h30 da tarde, o secretário executivo do Ministério, o Dario Durgan, vai falar sobre política econômica no Fórum Esfera, lá no Guarujá. Uhum. Lá fora saiu agora cedo o resultado final do PIB do primeiro trimestre da zona do euro, que cresceu 0,6% em relação ao trimestre anterior, bem acima da leitura preliminar que tinha sido de 0,3%. Na comparação com o mesmo trimestre de 2024, a alta foi de 1,5%, também acima de 1,2% que era esperado pelo mercado.
Ainda na zona do euro, saiu o dado de vendas no varejo, que subiu 0,1% em abril, após aumento de 0,4% em março, também em linha com o esperado. E na Rússia, o Banco Central surpreendeu aí ao anunciar um corte de um ponto percentual na sua taxa básica de juros, que recuou de módicos 21% para apenas 20% ao ano, citando aí a contínua flexibilização das pressões inflacionárias por lá. Nos Estados Unidos, além do payroll, a gente vai ter às 2h30 da tarde o dado semanal de poços de petróleo em operação, que é medido pela Baker Hughes. E às 4 da tarde, o Fed divulga o seu dado de crédito ao consumidor em abril. E também temos por lá o discurso da vice-presidente de supervisão do Fed, a Michelle Bowman, que vai falar em um evento às 11 da manhã, pelo horário de Brasília, Débora. Obrigada, meu querido, então, pelas atualizações. Então, vai lá, sextar já, né, ô Theo? Vamos ver na Você está segunda. de olho no domingo. Foi exatamente. Vamos ver o que é que vem desse IOF nesse final de semana. Segunda-feira a gente conversa mais por aqui. Um ótimo final de semana para você, meu querido. Até segunda. Tchau, ótimo fim de semana para todos. Até mais.